Boa tarde. Dando sequência ao nosso curso de Física 3, nós vamos, no tópico da aula de hoje, estudar os circuitos elétricos. Mais precisamente, esta aula versa sobre uma introdução ao assunto. Portanto, o tema da nossa aula de hoje é Introdução aos circuitos elétricos. Bem, o que sabemos até agora? O que nós vimos até agora? Até agora, nós trabalhamos essencialmente o assunto eletromagnetismo, mais precisamente eletricidade, trabalhando com cargas em repouso. Nós começamos com a lei de Coulomb, entramos no tópico campo elétrico, depois nós aprendemos lei de Gauss, finalmente entramos em capacitância, energia eletrostática, e esta parte do curso encerrou com a primeira noção do que eu vou chamar de uma eletricidade voltada para o mundo real, que foi o estudo dos dielétricos. Afinal de contas, o mundo ao nosso redor não é feito de vácuo. Em muitos sentidos, ele se comporta parecido com a ideia do vácuo, mas nós sabemos que nós não vivemos no vácuo, nós vivemos num meio material, por exemplo, na atmosfera terrestre, estamos imersas nela. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar justamente a situação em que as nossas cargas elétricas estarão em movimento. E este movimento em especial não será um movimento qualquer, ele não será um movimento aleatório, ele será um movimento ordenado que vai compor uma entidade que nós vamos trabalhar aqui, chamada corrente elétrica. Nesse momento, nós vamos justamente começar a introduzir essa ideia. As pessoas, os alunos de engenharia nessa etapa do curso já têm noção do que é um circuito elétrico. Mas a ideia aqui é começar no nível mais básico. Nós vamos começar então a estudar agora as cargas em movimento. Em especial, eu vou agregar um movimento ordenado, porque se eu tiver carga simplesmente num movimento aleatório, eu não formo uma corrente elétrica. E a primeira pergunta que eu acho que tem cabimento quando a gente é apresentado para esse assunto é: o que é um circuito? O que significa a palavra circuito? Do nosso dia a dia, fatalmente, nós podemos encontrar várias aplicações para essa palavra. Essa palavra, ela não é estranha ao dia a dia das pessoas. Você fala no circuito de Fórmula 1. O que é o circuito de Fórmula 1? O caminho que os carros que estão no Grande Prêmio vão percorrer. Você vai falar justamente sobre o circuito viário da sua cidade. O que é o circuito viário da sua cidade? É o caminho que os carros são obrigados a compor, a fazer, para sair de um ponto da cidade e ir até a outra. A palavra circuito aparece em vários contextos diferentes, tá certo, da sua vida diária. Em especial, se você for a um dicionário, vai descobrir que a palavra circuito possui as seguintes interpretações. Circuito é igual a caminho. Circuito pode ser usado como percurso, perímetro ou ainda como o contorno. Em especial, para o nosso contexto, um circuito elétrico justamente descreverá o caminho que as nossas cargas desenvolverão esse movimento ordenado, este percurso ou este perímetro ou justamente o contorno, ok? Bom, se isto é assim, nós obviamente saímos dessa noção mais mundana, mais ordinária sobre a noção de circuito e justamente começamos apresentando algumas noções mais gerais do ponto de vista de engenharia. Quais são os tipos de circuitos que um engenheiro estuda? Então, nós podemos raciocinar, como será o caso do nosso curso, um circuito elétrico. No caso do circuito elétrico, quem entra em movimento são cargas elétricas. Você também pode raciocinar justamente com um circuito hidráulico. Um circuito hidráulico, claramente, algo extremamente importante. O que vai se mover num circuito hidráulico? Um fluido.
pode ser o circuito simplesmente que você tem na sua casa, que faz com que a água saia na pia do banheiro ou na pia da cozinha, mas também pode ser simplesmente o circuito que faz com que o óleo flua corretamente dentro do motor do seu carro. Ambos são fluidos e são circuitos totalmente diferentes, mas usam a mesma física por trás. Nós ainda temos os circuitos térmicos, né? O que se move dentro de um circuito térmico? O calor. Eu garanto para você que se você fosse um engenheiro de uma usina nuclear, é muito importante que você seja capaz de extrair o calor que vai ser gerado dentro desse reator de uma forma segura. Nós podemos então raciocinar também com outros tipos de circuitos, além desses que são mais próximos, né, mesmo da intuição de um aluno de engenharia. Nós podemos pensar, como demos o exemplo anterior, nos circuitos viários. São várias as cidades do mundo que possuem problemas de engarrafamento. E se você estudar um pouquinho sobre os circuitos viários, né, quem se move nos circuitos viários? Os veículos, motos, ônibus, carros, etc. E justamente um dos grandes problemas é você fazer escoar esse conjunto de veículos ao longo dos caminhos que essa malha viária urbana vai te oferecer. Um outro tipo de circuito é o circuito hídrico, né? No circuito hídrico você estuda os rios, os mananciais, etc. Circuito hídrico extremamente importante. Se você por acaso tem opinião diferente, experimenta faltar água na sua casa para você sentir que de repente alguém não fez a conta corretamente de quanta água deveria ser liberada do reservatório e coisas do gênero. A lição principal aqui deste quadro extremamente simples é: se você for estudar circuitos, você tem que compreender que algo se move e algo bota estas coisas em movimento. Então, a essência do que nós vamos fazer aqui é estudar a relação causa-efeito destas coisas, né, dessas entidades, ou seja, no nosso caso, nós vamos estudar como é que as cargas elétricas se movem em um circuito, um modelo básico de circuito de condução por corrente direta, e como você coloca essas cargas em movimento. Ok? Você pode repetir exatamente esse nível de raciocínio para os outros tipos de circuito que nós já fizemos aqui, e é sempre instrutivo, porque você revisita conceitos que você achava que já estavam sempre muito bem estabelecidos. Então, a fim de ganhar noção sobre o que é um circuito elétrico, nós vamos, nesse exato momento, trabalhar esta apresentação utilizando as noções de analogia e comparação. Em especial, nós vamos apresentar um modelo básico para a representação de um circuito elétrico, comparando o mesmo com um circuito hidráulico e com um circuito térmico. Porque as cargas elétricas normalmente são entidades que você não vê. Esse é o grande desafio da eletricidade e uma das razões pelas quais demorou tanto tempo para que a humanidade, com toda a sua ciência, fosse capaz de compreender o comportamento das cargas elétricas. Você também não vê o calor, mas você sente ele justamente na sua pele, né? As noções de quente e frio são noções intuitivas. E talvez o circuito mais primitivo que a humanidade tenha justamente desenvolvido são os circuitos hidráulicos. Afinal de contas, as cidades sempre necessitaram, né, de um provimento de água, né? Sem água não existe civilização, pelo menos do ponto de vista prático. Bom, então nós vamos considerar esquemas que representem circuitos e, ao lado desses esquemas, nós trabalharemos sempre essas três perguntas-chave. O que se move, o que coloca em movimento e qual é o elemento resistivo associado a este circuito. Nós começamos então com um circuito hidráulico. Um circuito hidráulico é necessariamente composto, num primeiro momento, de uma bomba de água, né? Eu vou usar a noção de um circuito básico onde o fluido que se move é água. O que é uma bomba d'água? Uma bomba d'água, do ponto de vista de noção mais básica, é um aparato, um instrumento que possui um terminal onde possui uma pressão que eu vou chamar de P+, e um outro terminal onde eu vou ter uma pressão que eu vou chamar de P-. A ideia é que a pressão em P+ é maior do que a pressão em P-. Esta bomba d'água está conectada através de uma tubulação a um reservatório ocupado por água, né, no nosso modelo de circuito,
E este reservatório é capaz de fornecer tanta água quanto for possível, quanto for necessário. Por isso o nome é reservatório, ok? Então, o que acontece? O nosso reservatório está em contato com o terminal de pressão P-. O que vai acontecer aqui? A bomba d'água é capaz de transmitir este fluido que sai da pressão menor para a pressão maior. A hora que o fluido, o elemento de fluido, encontra-se no ponto de pressão maior, ele vai fluir ao longo da nossa tubulação, e para exemplificar o fato de que este fluido, ao se deslocar ao longo de uma tubulação, experimentará uma viscosidade, uma resistência natural ao seu movimento, nós introduzimos aqui uma vasoconstricção, que formará o que nós vamos genericamente, nesse modelinho de circuito, chamar de um elemento resistivo, para chamar a atenção do fato de que, enquanto o nosso fluido escoa na tubulação idealizada, ele vai se mover com uma dada velocidade. Quando ele encontrar o elemento resistivo, ele encontrará uma dificuldade de se mover ao longo desta região do circuito. E toda a informação sobre a energia dissipada nesse processo será modelada exatamente aqui. Portanto, ao longo de todo o resto do circuito, o movimento é idealizado e a dissipação que acontecerá nesse elemento. O fato é que o fluido vai passar pelo elemento resistivo e vai retornar ao reservatório. Retornando ao reservatório, observe que você nunca desconectou o reservatório terminal justamente de pressão P-. Portanto, o movimento do seu fluido ao longo desta tubulação será contínuo. Ele formará uma corrente contínua de fluido que se move ao longo deste modelo idealizado de circuito hidráulico. O que se move? Volume ou massa de fluido. Como é que eu meço a quantidade de volume ou massa de fluido que flui através do meu circuito hidráulico? Eu faço isso calculando um fluxo ou vazão. Nós já usamos essa analogia hidráulica justamente quando estudamos lei de Gauss, e nós podemos fazer essa medida em metros cúbicos por segundo ou litros por segundo, ok? Quem coloca o fluido em movimento? Diferença de pressão. Se não houver diferença de pressão entre os terminais da bomba d'água, o fluido cessa o seu movimento ao longo do circuito hidráulico. Quem caracteriza esse elemento resistivo? É a chamada lei de Poiseuille, é dada justamente pelo quê? A quantidade, o fluxo que eu vou medir de fluido através da minha tubulação é proporcional à diferença de pressão justamente que a minha bomba de água bota no sistema. Esta constante que está aparecendo aqui é justamente o que caracteriza a resistência do movimento do fluido ao longo do meu circuito hidráulico. Portanto, você observa que o fluxo será tão maior quanto maior for a diferença de pressão, e este fator R que aqui está, que caracteriza o nosso elemento resistivo, me diz qual é a dificuldade específica que o fluido terá para se mover ao longo desse circuito hidráulico. Se isso é verdade, agora eu convido os senhores a observar esse modelinho de circuito elétrico. No lugar da nossa bomba de água, nós temos uma bateria. Se você quiser assim raciocinar, pode pensar numa pilha. É algo que você sai da sua casa, vai em qualquer supermercado, etc., e você pode comprar. Você sempre vai observar que uma pilha ou bateria possui um terminal com um potencial elétrico Φ+, que será maior do que o respectivo potencial que você registra no terminal Φ-. Ou seja, ao invés de termos uma diferença de pressão, nós temos uma diferença de potencial elétrico entre os terminais da bateria. Como argumentaremos na sequência, por convenção, quem se move em um circuito elétrico são os portadores de carga positivos. O que acontecerá? A partir do terminal positivo, um portador de carga positivo passará a se mover ao longo do circuito elétrico,
No mesmo espírito do elemento resistivo que nós tínhamos aqui no nosso circuito hidráulico, nós apresentamos nesse exato momento o equivalente a um circuito elétrico, que é um resistor. Nós vamos falar sobre esse sujeito com amor e carinho daqui a pouco. E o nosso portador de carga dissipará energia ao atravessar essa entidade do nosso circuito. O que nós temos aqui? Justamente quando o portador de carga passar pelo resistor, ele vai chegar justamente num contato elétrico ligado a um fio de cobre. O que é um fio de cobre? O fio de cobre faz o papel do reservatório de portadores de carga. Você vai fazer um contato elétrico justamente no seu circuito elétrico com os terminais de uma barra de cobre. Essa barra de cobre possui muitos elétrons, tantos elétrons quanto você queira. Passo para trás, você deve estar pensando, os elétrons têm carga negativa? Como você está afirmando para mim que quem vai se mover são portadores de carga positiva? Você descobrirá que, em verdade, quem está se movendo são as cargas negativas que saem do terminal negativo, fazendo um movimento no sentido contrário. Esta é a chamada corrente real. No entanto, ao modelar os circuitos, nós trabalhamos com a corrente convencional, no qual, ao invés de assumir que as cargas são negativas, elas são positivas. Então, para todos os efeitos, esta barra de cobre, que eu chamei aqui de fio apenas por uma simplificação, fornece portadores de carga para o meu circuito, tantos portadores de carga quanto forem capazes de fluir ao longo deste arranjo que nós temos. O que se move? Cargas elétricas. Nós vamos caracterizar as cargas elétricas que se movem justamente no nosso circuito elétrico por uma corrente elétrica. A corrente elétrica será simplesmente a razão de carga por unidade de tempo que se move ao longo do nosso circuito. Esta entidade será medida em coulombs por segundo, que daqui a pouco nós vamos chamar de ampere, em nome a um físico célebre que estudou correntes elétricas, o André-Marie Ampère. O que coloca as cargas em movimento? Diferença de potencial elétrico, dado por ΔΦ é igual ao potencial Φ mais, medido a partir de Φ menos. Por convenção, as pessoas simplesmente chamam isso de V. Você vai descobrir que a quantidade de corrente que você vai registrar fluindo no seu circuito elétrico é simplesmente proporcional à diferença de potencial que a sua bateria fornece ao circuito, no melhor espírito do que você registra lá no circuito hidráulico. Esta equação é conhecida como lei de Ohm. Ok? E este fator que aqui está, este R, neste contexto, é chamado de resistência elétrica. Por fim, nós apresentamos aqui um breve modelinho de um circuito térmico. Você pode raciocinar simplesmente como se você estivesse num país muito frio, em que você tem uma janela, na região exterior você tem neve, na região interior você tem uma temperatura mais alta. Então, nós temos um terminal, um lado da nossa parede presente na região dentro de uma construção e o outro justamente de frente para essa temperatura menor, pode ser uma região exterior onde você tem neve. O que nós sabemos? Que o calor vai espontaneamente fluir da região onde a temperatura é maior para a região onde a temperatura é menor. Ok? Observe que aqui você não tem um reservatório de calor, você poderia pensar numa fornalha ou coisa assim do gênero. Eu não vou me ater em detalhes sobre circuitos térmicos, até porque eu não estudei esse assunto em detalhe. Uma das grandes diferenças dos circuitos térmicos para os outros tipos de circuito é que, em geral, eles não são circuitos fechados, ou a boa parte dos problemas modelo que eu encontrei não envolvia a ideia do calor sair de um ponto, percorrer um caminho e retornar para o mesmo ponto. Certamente isso existe, mas o que eu gostaria de chamar a atenção, simplesmente por esse modelo didático básico, é o calor vai sair da fonte quente, onde a temperatura é maior, e vai escoar, vai fluir para a fonte fria no modelo básico de condução. Então você tem aqui uma janela de comprimento L e um gradiente de temperatura por onde sua energia calorífica fluirá, ok? Do terminal de temperatura maior para o terminal de temperatura menor. O que se move?
energia calorífica, chamada genericamente de fluxo de calor e dado em joules por segundo. O que coloca em movimento a energia calorífica? Diferença de temperatura, ou seja, o ΔT é a temperatura da fonte quente, do T+, para o T-. E por fim, você tem algo similar à lei de Ohm. Honestamente, não fui capaz de identificar na literatura a nomenclatura associada a essa equação, mas você pode prontamente observar que ela é 100% similar ao que você observou lá na mecânica de fluidos e com a lei de Ohm, ou seja, a quantidade, o fluxo de calor que vai migrar do terminal de temperatura T+ para o terminal de temperatura T- é diretamente proporcional à diferença de temperatura que existe entre esses terminais. E aparece uma resistência térmica aqui, no melhor espírito, que aparece o elemento resistivo, lá na mecânica de fluidos, né, no circuito hidráulico, e na lei de Ohm, onde nós chamamos de resistência. Então, com esse breve quadro, você nesse exato momento é capaz de perceber exatamente duas coisas muito simples: o que está se movendo e o que coloca em movimento, observando que as ideias gerais são extremamente similares nos três tipos de circuito. Agora que nós fomos apresentados as noções mais básicas de um circuito, nós vamos essencialmente trabalhar com o seguinte problema, ou melhor, com o seguinte objetivo. Nós desejamos aprender a calcular a potência que mantém um circuito elétrico em regime de corrente contínua. Ok? Então, esse é o nosso objetivo central. Bom, antes de entrar na ideia principal, alguns detalhes básicos aqui. Em cerca de 1750, um sujeito que você vai encontrar nos livros de história, porque ele tem uma participação relativamente importante na independência norte-americana, um sujeito chamado Benjamin Franklin, além de um político influente da sua época, ele foi um sujeito que estudou eletricidade. E no seu tempo, né, como nós já argumentamos aqui, as pessoas pensavam na eletricidade como um fluido, e o principal método de eletrização dos corpos era por atrito. O Benjamin Franklin registrou, né, nos seus estudos a seguinte noção: ele percebeu que quando os corpos eram atritados, você poderia dar dois tipos de eletricidade, que mais tarde a gente já chamou de vítrea e resinosa e que vieram a ser chamadas de positiva e negativa, e ele cunhou a seguinte nomenclatura: um corpo poderia ficar eletrizado por excesso de fluido elétrico. Ele, então, denotou esse excesso de fluido elétrico como sendo a carga que hoje nós chamamos de positiva, assim como um corpo poderia ficar eletrizado por carência de fluido elétrico. É o que nós chamamos de carga negativa. Bom, nós já falamos disso antes. O que isso aqui tem de interessante? Raciocinando com excesso ou falta de fluido elétrico, vários estudiosos da eletricidade desse período se debruçaram sobre o problema, até que em cerca de 1800, um sujeito chamado Alessandro Volta, foi um cientista com muita proeminência no seu tempo, criou a primeira pilha ou bateria. Não vou, entrar em detalhes sobre isso aqui, mas eu recomendo fortemente, se você é um estudante de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, estudar um pouquinho sobre a pilha de volta. Por quê? Porque não existe circuito elétrico se você não tem bateria, ok? Algo precisa botar essas cargas elétricas em movimento, e o Volta foi o sujeito a fazer isso, reconhecido como tal, a fazer isso pela primeira vez. Volta é um sujeito que vem depois do estudo do Benjamin Franklin. Como havia a ideia de excesso ou carência de fluido elétrico, e como as pessoas finalmente, depois de um certo tempo, começaram a reconhecer a conexão de eletrização por atrito, com a ideia de que ao criar esse movimento dentro de um circuito eram as próprias cargas, o próprio fluido elétrico, cargas elétricas, as pessoas convencionaram que as cargas que se moviam dentro de um circuito eram cargas positivas.
Então, nós temos uma coisa chamada corrente convencional. Na corrente convencional, as cargas são positivas. Você é um sujeito do século XXI, já nasceu com tabela periódica, luz elétrica, etc. Você sabe que quem está se movendo em um fio condutor são os elétrons, que são, obviamente, partículas de carga negativa. Então, você tem aqui uma corrente real. E a corrente real é formada por cargas negativas. O que eu estou afirmando aqui para você, sem medo de ser feliz, é que os resultados que você obtém trabalhando com a corrente convencional são 100% similares aos resultados que você obtém com a corrente real. Isto porque você descobrirá que o que caracteriza uma corrente é exatamente esta quantidade, o produto da carga que se move pela sua velocidade. Portanto, e você vai descobrir isso aqui em detalhe no nosso curso, quando eu tiver uma carga positiva se movimentando num dado sentido, isso é 100% similar a ter uma carga negativa se movimentando no sentido contrário, que é o que você vai descobrir se você simplesmente repetir todos os problemas que aqui você vai encontrar, trocando o sinal dos portadores de carga. Então, moral da história, para fins práticos, toda a análise que nós faremos será assumindo que os portadores de carga são partículas de carga positiva. Por quê? Por tradição. E nesse exato momento, na melhor condição, boneco do posto, eu vou balançar os meus braços aqui e você vai acreditar em mim, porque você vai simplesmente repetir todo o raciocínio que eu vou apresentar aqui, trocando o sinal dos portadores de carga e o respectivo raciocínio que te leva às conclusões que nós vamos aqui apresentar. Eu garanto para você que os resultados vão ficar 100% similares, porque se isso não fosse assim, as pessoas já teriam trocado a ideia de trabalhar com corrente convencional. Dada essa noção básica, nós agora vamos desenhar um aparato que representa um circuito elétrico no melhor espírito do esquema que nós usamos anteriormente. Então, nós teremos aqui uma bateria, ela terá um terminal com um potencial Φ+, um terminal com um potencial Φ-, onde Φ+ é um potencial maior do que Φ-. Justamente nós teremos aqui um caminho que as cargas vão seguir. O resistor será representado por esse esquema e ele representará toda a dissipação de energia que as cargas experimentam ao se mover ao longo do nosso circuito elétrico. E os portadores de carga, após passarem pelo resistor, caminharão até o terminal justamente Φ-, com potencial menor, e esta bateria é justamente a entidade que vai ter a propriedade de pegar nossa carga aqui com uma energia menor e botar no terminal de energia maior para que ela possa novamente continuar fluindo e executando o movimento de forma contínua dentro do nosso circuito, ok? Se você quiser raciocinar, você poderia pensar num circuito gravitacional, onde você tem uma canaleta, uma certa massa chega na parte de baixo do nosso circuito, onde a energia potencial gravitacional é menor. Novamente alguém levanta, solta, ela desce, levanta, solta, ela desce, ou seja, eu funcionaria como uma bateria, justamente fornecendo a energia necessária para que esta partícula de massa m continuasse fazendo um circuito gravitacional. Vou poupá-los, obviamente, desse processo tão infantil de explicação, mas vou chamar a atenção dos senhores para o seguinte ponto. Nós já vimos, quando estudamos potencial elétrico, a relação entre energia potencial e potencial eletrostático. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o potencial eletrostático era dado justamente pela energia potencial dividido pela carga teste. O que nós teremos? Nós teremos justamente uma carga infinitesimal de que sairá do terminal
Φ+, e justamente passará a fluir ao longo do nosso circuito. Qual é a energia que esse portador de carga terá? Lembrando que nós estamos assumindo que ele é uma carga positiva, porque estamos trabalhando com a corrente convencional. Quando ele se encontra nesse terminal, a sua energia potencial é dado por dQ vezes o potencial que você vai registrar no terminal Φ+. Ok? Vamos anotar aqui. Isto é a energia potencial. Tal como esta partícula de massa m no campo gravitacional possui uma energia potencial nesse ponto e menor. Quando desce o potencial gravitacional, o nosso portador de carga vai descendo o potencial e vai justamente chegar aqui ao teu terminal Φ-. Qual é a energia potencial que ele terá no terminal Φ-? Será a carga teste dQ, carga teste porque ela não é capaz de alterar a configuração do sistema, vezes o potencial que você tem justamente no terminal negativo. Portanto, você há de compreender que a energia potencial no terminal positivo é maior que a energia potencial no terminal negativo. E por uma razão de engenharia, os portadores de carga não podem fluir do terminal de energia maior para o terminal de energia menor dentro da bateria. Eles são obrigados a seguir o caminho do circuito que está aqui fora. Qualquer situação em que os meus portadores de carga não seguem o caminho elétrico a eles destinado, gera o que se conhece como um curto-circuito. Você encurtou o caminho que deveria ser feito e isso obviamente leva normalmente a acidentes elétricos, choques e coisas que nós não vamos comentar aqui agora. O fato é que o nosso portador de carga flui pelo sistema, passa pelo resistor e continuará continuamente executando este movimento que aqui está. Uma pergunta extremamente importante que eu gostaria que os senhores raciocinassem: quem está colocando o nosso portador de carga em movimento? Resposta para essa pergunta: se você viesse aqui e fizesse um corte desse pequeno pedaço do nosso fio condutor por onde os portadores de carga estão indo, o que nós temos? Esse ponto está próximo do terminal Φ+, e esse aqui próximo do terminal Φ-. O que existe quando existe uma diferença de potencial? Um campo elétrico. Quem está colocando os portadores de carga em movimento dentro do fio condutor é um campo elétrico que se estabelece dentro dele, gerado pela diferença de potencial que a bateria está fornecendo ao nosso circuito. Ok? Nós agora vamos passar para o próximo nível de raciocínio. Eu vou desenhar esse pequeno detalhe que aqui está com mais carinho. Por quê? Estou pegando esse pedaço do nosso circuito, eu estou desenhando ele um pouco maior, e por que eu estou fazendo isso? Este lado está num potencial maior do que este outro, desse pequeno pedaço. Aqui está o nosso portador de carga com uma carga dQ, e ele sofre ação do campo elétrico que existe dentro do condutor. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que este campo elétrico atuando numa carga dQ gerará uma força eletrostática dada pela carga infinitesimal dQ multiplicada pelo campo elétrico que atua sobre a mesma. Como a carga é positiva, a força atuará no mesmo sentido do campo elétrico que está dentro do material condutor, de acordo com esse esquema que nós temos. Repita esse raciocínio, assumindo agora que os portadores de carga são cargas negativas. O campo elétrico mantém o mesmo sentido, mas a força atuará no sentido contrário, levando, portanto, os portadores de carga negativos, se assim você quiser trabalhar o problema, do terminal Φ- para o terminal Φ+. Voltando, nós continuamos trabalhando com o sentido convencional da corrente, e o que nós estamos aqui argumentando é a existência desse campo elétrico dentro do meu fio condutor por onde os portadores de carga estão fluindo,
gera essa força elétrica que faz com que o portador de carga execute todo o movimento fora da bateria. O que acontece aqui na bateria, quando o meu portador de carga ingressar aqui no terminal FI-? Para entender o que acontece, nós vamos usar o seguinte esquema. Você já viu desenho similar aqui? Eu vou desenhar aqui FI+ e FI-, e eu vou trabalhar o problema assumindo que aqui você tem um terminal positivo com um terminal negativo, lembrando as placas de um capacitor de placas paralelas, embora não seja essa a entidade que nós temos aqui. Aqui está o nosso fio condutor, aqui a sequência dele, e aqui está o nosso portador de carga com uma carga de Q chegando no terminal negativo da nossa bateria. O que acontece quando ele chega exatamente aqui? Em princípio, nada. Exceto o fato de que nós podemos prontamente, vamos desenhá-lo exatamente aqui, na região entre os terminais da bateria, raciocinando da seguinte forma. O que nós sabemos? Se ele estiver na região entre o terminal positivo e o terminal negativo, atuará nesse indivíduo uma força elétrica que o levaria espontaneamente do terminal positivo para o terminal negativo. Esta força elétrica que eu estou desenhando aqui é a força que é gerada pelo campo elétrico, porque ela é dada pela carga que eu tenho aqui, vezes o campo elétrico que naturalmente existe dentro da bateria. Tem que haver um campo elétrico dentro da bateria, porque aqui eu tenho um terminal positivo, aqui um terminal negativo, essa diferença de potencial gera esse campo elétrico. Então, como é que esse portador de carga vai sair do terminal negativo e ir para o terminal positivo? Ele se moverá do terminal negativo para o positivo por ação de uma entidade chamada agente externo, ok? Se de um lado nós temos o campo, do outro nós temos o agente externo. Por favor, o que o agente externo vai fazer? Ele vai gerar uma força, eu vou denotar o agente externo por AE. E eu estou dizendo a você que o módulo da força que o agente externo realiza sobre o portador de carga quando ele ingressa no terminal negativo é exatamente igual ao módulo da força que o campo realiza sobre esta partícula. E você vai olhar para mim e dizer, quem é esse agente externo? Se você raciocinar com uma pilha que você compra no supermercado, o mecanismo pelo qual esse portador de carga entra no terminal negativo e vai para o terminal positivo é um mecanismo químico, uma reação, se não me engano, de oxirredução. Você pode pensar num gerador elétrico, você pode pensar em 35 aparatos diferentes, energia solar, mas a ideia é, você tem alguma reação química, algum mecanismo que é capaz de promover o portador de carga do terminal negativo para o terminal positivo. Quando o portador de carga saiu da região da bateria, ele volta a fluir pelo circuito no mesmo esquema que nós já havíamos discutido anteriormente. Seja qual for o mecanismo químico, energia solar, sei lá, ele é chamado de agente externo porque ele atua no sentido contrário ao que seria realizado pelo campo. E é ele que é capaz de fazer o teu circuito continuar fluindo. Por que uma pilha deixa de funcionar? Porque ela vai consumindo o substrato que lá está, as reações de oxirredução vão acabando, e aí você simplesmente chega numa situação em que o potencial do terminal positivo é praticamente igual ao potencial do terminal negativo, sem diferença de potencial, não há mais como os portadores de carga ficarem fluindo, ok? Bom, não é essa situação que eu estou querendo trabalhar aqui. Eu tenho que dizer para você que o nosso agente externo, leia-se a bateria, fará uma força
Isso num contexto ideal, hein? As baterias, obviamente, reais são muito mais complicadas do que isso. Mas ela fará uma força que será exatamente igual à força que o campo executa sobre o portador de carga, mas sempre no sentido contrário. E note que o agente externo só vai operar na região entre os terminais da bateria, dentro da bateria. Fora, quem coloca as cargas em movimento, como nós já dissemos, é o campo elétrico que existirá dentro do fio condutor por onde os portadores de carga fluem. Qual é o nosso objetivo agora? Agora que nós temos essa equação, nós vamos justamente analisar quanta energia o agente externo, ou leia-se a bateria, tem que ceder para os portadores de carga para que eles continuamente consigam fluir do terminal negativo para o terminal positivo, mantendo o nosso circuito em funcionamento contínuo. Nosso objetivo agora é extremamente simples. Nós desejamos calcular quanto trabalho o agente externo, leia-se a bateria, precisa realizar para levar o portador de carga do terminal negativo para o terminal positivo. Simples assim. Nós então, repetimos aqui a equação principal que nós colocamos no outro lado da lousa, ou seja, a força que o agente externo realiza sobre o portador de carga é o negativo da força que o campo realiza sobre ela. Isso, portanto, é menos de que vezes esse campo elétrico que está lá dentro da bateria. Portanto, o trabalho realizado pelo agente externo será dado por trabalho realizado pelo agente externo é igual a integral que vai do terminal negativo para o terminal positivo da força que o agente externo realiza sobre o portador de carga ao longo do movimento que ele faz do terminal negativo para o terminal positivo. Quem é esse DL? É justamente um elemento infinitesimal de deslocamento. Por favor, vamos olhar aqui no nosso esquema. Aqui está o nosso portador de carga ingressando no terminal negativo. Vamos simplesmente repetir esse esquema, colocá-lo aqui ao lado. E a ideia é que ele vai se deslocar até o terminal positivo que aqui está. E ele fará isso realizando pequenos deslocamentos infinitesimais que nós estamos chamando justamente de DL e que estão ali dentro da nossa integral. Bom, nós já sabemos que a força realizada pelo agente externo é o negativo da força realizada pelo campo escalar DL e que, portanto, isto é o negativo da integral do terminal negativo para o terminal positivo da força realizada pelo campo escalar DL. O que nós temos aqui? O trabalho realizado pelo agente externo é o negativo do trabalho realizado pelo campo. Esta expressão nos dá o trabalho realizado pelo campo. E agora nós vamos a um resultado interpretativo muito importante. Por favor, observemos o que nós temos no nosso esquema. Aqui está o nosso portador de carga no terminal negativo. Qual é a energia que ele tem aqui? Eu vou chamar essa energia de E-, e quando ele chega aqui no terminal positivo, eu vou dizer que ele tem uma energia E+. Nós sabemos que o campo elétrico é um campo conservativo. Significa que a energia no ponto E+, é igual à energia no ponto E-. Sendo um campo conservativo, nós sabemos que essa energia é sempre dada pela soma da sua energia cinética com a sua energia potencial. E nesse exato momento, nós sabemos que o trabalho realizado pelo campo será igual à variação de energia cinética, que é igual ao negativo da variação justamente de energia potencial, E o que está acontecendo aqui? Se o trabalho realizado pelo campo é o negativo da variação de energia potencial, o trabalho realizado pelo agente externo
Vamos colocar essa equação aqui. É o negativo do trabalho realizado pelo campo. O trabalho realizado pelo campo é o negativo da variação de energia potencial. Portanto, você descobre que o trabalho realizado pelo agente externo é exatamente igual à variação de energia potencial da partícula. Ou, em outras palavras, exatamente como esse giz, ao se mover dessa altura maior, ao se deslocar para essa altura menor, quando eu, como agente externo, cedo energia, colocando ela de novo na sua altura original, todo o trabalho que eu realizei para deslocá-la do ponto de altura menor para o ponto de altura maior foi convertido em energia potencial. Nesse contexto, energia potencial gravitacional. No contexto que nós estamos trabalhando aqui, energia, obviamente, eletrostática. Ok? Energia elétrica. Nós temos o seguinte resultado. O trabalho realizado pelo agente externo, conforme nós acabamos de acompanhar, é o negativo do trabalho realizado pelo campo. Mas quem é o trabalho, a força realizada pelo campo? Essa expressão nós conhecemos. É a integral feita do terminal negativo para o terminal positivo. A força realizada pelo campo é justamente o valor da carga teste em movimento, vezes o campo elétrico dentro da bateria, escalar dL. Ok? Esse sujeito é um escalar. Então, eu vou tirá-lo da expressão e vou escrever dq, que multiplica o negativo da integral do terminal negativo para o terminal positivo, do campo elétrico que está dentro da bateria, escalar dL. Quem é essa entidade que aqui está? Ela já apareceu no nosso curso. Esse sujeito é simplesmente o potencial eletrostático do terminal positivo medido a partir do potencial eletrostático do terminal negativo, ou seja, o trabalho realizado pelo agente externo é igual ao valor da carga teste multiplicado pela diferença de potencial entre os terminais da bateria. Esta diferença de potencial será denotada pela letra epsilon. Isso aqui é a diferença de potencial entre os terminais da bateria. Você vai encontrar na literatura, as pessoas falam em diferença de potencial já usando uma sigla DDP, muito comum, tá certo? Então, quando alguém falar para você a DDP é a diferença de potencial. E ela também, nesse contexto, vai ser chamada de força eletromotriz. Vamos pensar na origem da palavra. Motriz é movimento, eletricidade, e ela é assim chamada porque a sua bateria é a entidade responsável por fazer o circuito funcionar. Se epsilon, como eu citei no caso anterior, se justamente o potencial eletrostático do terminal positivo tornar-se igual ao potencial do terminal negativo, epsilon vai a zero, a força eletromotriz que bota as suas cargas em movimento vai a zero. Nomenclatura por nomenclatura, o que é que nós estamos obtendo aqui? Como eu estou considerando apenas um portador de carga e não vai ter só um portador de carga, por favor, acompanhemos o raciocínio. O que eu tenho chegando aqui? Eu tenho um fluxo contínuo, vários portadores de carga. Como eu estou considerando apenas um deles, esse cara é simplesmente o trabalho infinitesimal que o meu agente externo está realizando para pegar uma carga infinitesimal, ok? Né? Eu não tenho só uma fluindo ao longo do meu circuito. No entanto, este resultado que aqui está, ele simplesmente me diz o quê? Ele me diz que esse trabalho infinitesimal é simplesmente igual à força eletromotriz fornecida pela minha bateria, que multiplica a carga típica justamente de cada um dos portadores de carga fluindo entre os terminais da mesma. Obviamente, isso vai acontecer ao longo do tempo. Então, o meu agente externo é um sujeito que realiza trabalho ao longo do tempo. Se eu tomar um infinitesimal desse trabalho, em relação ao tempo, eu posso usar justamente essa expressão que vem da matemática. Eu quero o trabalho infinitesimal, isso será igual à taxa
com que esse trabalho é realizado ao longo do tempo, multiplicado pelo passo de tempo infinitesimal que eu estiver considerando esse processo. Eu posso plugar justamente essa igualdade ao lado esquerdo, lembrando que a carga, por favor, que está fluindo entre os terminais, essa carga é uma carga que também flui ao longo do tempo. Se eu olhar a fração infinitesimal dq que aqui está, é igual à fração de carga que está passando ao longo do tempo vezes o dt, e o que nós vamos obter então é o seguinte resultado: dw do agente externo dt é igual a epsilon dq dt, onde eu já me dei ao trabalho de cancelar os dt's que serão similares em ambos os lados. Trabalho realizado ao longo do tempo, a gente conhece isso como potência. Carga que flui ao longo do tempo, a gente conhece isso como corrente. E o resultado que nós estamos obtendo aqui é a potência que o meu agente externo tem que entregar para o circuito é igual à força eletromotriz, a diferença de potencial entre os terminais, vezes a corrente que fluirá continuamente ao longo deste circuito idealizado. Esta potência que aqui está, ela é tecnicamente chamada de potência Joule, em homenagem a um sujeito chamado James Prescott Joule, que mostrou a equivalência entre o trabalho mecânico e a energia térmica. Até hoje, honestamente, não é exatamente claro para mim de onde surge a nomenclatura para chamar de potência Joule aqui. Acredito que ele deva ter desenvolvido vários estudos justamente no que se refere a esse tipo de fenômeno, mas o fato é, para ter uma corrente I no seu circuito, com uma bateria que te oferece uma força eletromotriz epsilon, essa é a equação que você deve respeitar. A potência Joule será dada em watts no sistema internacional, o epsilon será dado em volts e esta corrente em coulombs por segundo, que mais tarde nós vamos chamar de ampere, apenas por uma convenção do sistema de unidades.